quero fazer não faço, e um mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Juarez, pastor da Comunidade Apostólica Restaurar. Para mim é um prazer entrar na sua casa. Antes de falar para você, dar um recadinho mais especial aqui, eu gostaria que você entrasse nas nossas mídias sociais. Vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no Facebook e curta as nossas páginas, tá bom? Ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, tem aí as nossas páginas diversas na internet, mas eu quero contar com você. Vai ser uma grande bênção, daqui a pouquinho vai vir uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa. Convide seus amigos, parentes, aí, todos para estarem juntos. Nós da família Restaurar queremos entrar no seu lar para te abençoar, tá bom? Quem sabe um dia nós podemos aí nos conhecer aqui na nossa igreja, você pode vir aqui juntamente conosco, se não, nós continuamos aqui acessando juntos através da palavra do Senhor, via internet, para que você possa ser abençoado, tá bom? Olha, antes de mais nada, eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, porque eu sei que Deus vai atingir, vai fazer coisas grandes e poderosas com essa palavra que vai ser ministrada daqui a pouquinho. Esse é o nosso foco. Nosso foco é te abençoar de alguma forma, em especial a sua casa, porque eu sei que tanto eu quanto você precisa de Jesus. Amém? Nós juntos com Jesus somos muito mais fortes. Meu Pai, no nome de Jesus,
A esses que estão nos seus lares, que vão assistir essa palavra agora, essa live, que o Senhor possa entrar com poder e glória e transformá-los poderosamente nesse tempo tão poderoso, onde o Seu nome está, meu Pai, cravado em nossos corações. Muito obrigado por essa rica oportunidade que essas pessoas me dão, para que eu entre nos seus lares com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, faça a sua grande obra, é isso que eu te peço, tá bom? Seja abençoado, sabe por quê? Nós aqui da família Restaurar amamos ser igreja. Olá, queridos! Chegou o momento que você pode nos abençoar, o momento da oferta. Esse é um momento muito importante para nós, porque você sabe, para que possamos continuar, para que possamos prosseguir, as finanças, elas são imprescindíveis para a obra. Você sabe que até Jesus, para atravessar o mar da Galileia, era necessário que se pagasse valores para os barqueiros para que se pudesse atravessar. Mulheres que seguiam Jesus abençoavam a vida dele com os valores, com as suas fazendas, para que o evangelho pudesse ser expandido para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele está falando com os irmãos dizendo: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria. Então eu te convido nesse momento muito especial que você consiga também entender essa palavra e abençoar e ofertar com alegria, não por obrigação, não por tristeza. Aqui nós não ficamos prometendo que Deus vai lhe dar 100 vezes mais, apenas compreendemos que o que nós podemos fazer para que o Evangelho possa alcançar mais vidas, nós faremos. Eu tenho certeza que as mulheres que abençoavam Jesus com suas finanças, abençoavam crendo que Jesus chegaria em outras aldeias, em outros lugares e curaria e pregaria o Evangelho do Pai a outras vidas. Essa era a razão pela qual elas abençoavam a vida de Jesus e dos discípulos com as suas fazendas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos ensina a ofertar e dizimar com alegria e não com tristeza. Alegria porque ao ofertar nós estamos abençoando para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então participe conosco. Não deixe de participar desse momento onde você está sendo privilegiado em poder ofertar e dizimar. Seja um dizimista, seja um ofertante. Em nome de Jesus. Contamos com você. Olá, queridos, estamos de volta nessa quinta-feira aí para ministrarmos a palavra de Deus aos nossos corações. E hoje vamos então ministrar sobre o Salmo 51. Na semana passada iniciamos essa ministração falando da confissão de Davi, que foi algo verdadeiro, porque ele reconhece e assume a sua culpa, confessa o seu pecado na íntegra, a Deus, e não questiona a justiça de Deus. Ele sabe que é merecedor da pena imposta, mas conhecendo a misericórdia, a graça e a compaixão de Deus em favor do pecador, ele implora por isto em seu favor, Então hoje continuaremos essa ministração, mas antes eu quero orar. Pai, eu quero a Tua bênção, Senhor, sobre este lar, sobre estas vidas que neste momento, Senhor, estão comigo, Senhor. Pai querido, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha que me assiste agora, Senhor, pela internet. Pai, que a Tua graça, a Tua paz invada este lar e estes corações, ó Pai. Que a Tua misericórdia seja sobre cada um, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor seja sobre essas vidas, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém, Jesus. Fala conosco. Pois bem, querido, antes de começarmos, como a gente sempre faz, curta esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, ajude-nos a levar a palavra de Deus, adiante. Você também se torna um evangelista da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Vai ter um QR Code também na sua telinha aí, contribua nessa obra, Todos os nossos recursos são para pagar o aluguel, o IPTU,
aluguel, água, luz, internet. Então tudo isso é pago com os nossos dízimos e ofertas. Semeie na obra do Senhor. Contribua. Você está semeando uma terra boa. Amém? Pois bem, nós vimos aqui no Salmo 51 a confissão de Davi até o verso 6. E agora, do verso 7 em diante, ele diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então Davi não encerra a sua oração na confissão. Sabe aquilo? Deus, eu fiz isso e aquilo, me perdoa, amém, e pronto e tal. Não. Mas a sua confissão é seguida por uma súplica. A partir do verso 7, ele começa a apelar para os recursos que ele sabe que Deus tem para efetuar uma limpeza completa em um pecador. Apesar de reconhecer que ele não tem direito algum, ele sabe que sem a alegria da salvação, ele terminaria como seu antecessor, o rei Saul. E aí, ele diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui ele suplica por perdão e purificação. Ele usa uma linguagem que para nós soa meio estranho mesmo, mas para os seus primeiros leitores era algo familiar, porque ele fala de rituais do culto sacrificial a Deus efetuado no tabernáculo. Esopo era uma planta usada para aspergir a pessoa que era curada da lepra. Ela não seria considerada pura sem antes passar por esse ritual. Você vai ver lá no livro de Números, capítulo 19, uma ordenança de Deus a que se usasse o esopo no cerimonial de purificação. Então Davi usa essa expressão assumindo a sua culpa e reconhecendo a sua necessidade de purificação. Purifica-me com esopo e ficarei puro. E quando ele cita o verso 8, que ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, talvez ele esteja fazendo referência a uma palavra que era dita pelo sacerdote na ocasião da purificação, uma palavra de perdão, de absolvição, como: mediante o sacrifício que você ofereceu, você está perdoado, meu filho. E aí no verso 9, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele implora para que Deus se esqueça das suas culpas, apague tudo aquilo. Agora, tudo o que Davi está suplicando a Deus aqui era costume do povo fazer, mas diante de um sacerdote, em um culto sacrificial para perdão dos pecados. Tanto é que na sua linguagem ele usa o ritual desse culto. E por que é que Davi não vai ao sacerdote oferecer o sacrifício pela propiciação e expiação do seu pecado? Simplesmente porque para o pecado que ele cometeu não havia sacrifício. Dentro dos limites do culto sacrificial, ele não teria como recorrer à misericórdia de Deus. Por isso que ele procura um sacrifício melhor, um sacrifício superior, que só Deus poderia fazê-lo. Só Deus, na sua infinita misericórdia, poderia perdoá-lo, porque o seu pecado foi voluntário, foi pensado, foi premeditado.
Então, na sua súplica, ele diz: Deus, é o Senhor que me purifica, é o Senhor que me fazes ouvir o júbilo, é o Senhor que me absolve. Então, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, porque só tu podes fazer isto. Mas isso não é tudo que Davi precisava. Ele era impuro e precisava ser purificado? Sim. Ele era culpado e precisava ser inocentado? Sim. Mas ele era também um homem corrupto. Não basta que apenas as suas transgressões sejam apagadas, mas o seu coração precisa ser transformado. O que Jesus disse à mulher pega em adultério, prestes a ser apedrejada: vai-te e não peques mais. Então Davi reconhece que, além de ser purificado, ele precisava ser transformado para não cometer mais algo daquele tipo. Aí vem os versos de 10 a 12, que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi sabe que não basta ter o seu pecado perdoado, as suas transgressões apagadas, mas ele precisa que Deus se volte favoravelmente à sua adoração. Ele está pedindo que Deus o restaure da condição que ele mesmo abandonou. Essa não é a oração de um pecador que não conheceu a Deus antes, mas de um salvo clamando por restauração. É a oração de quem já conheceu a graça de Deus, mas que por um momento não soube valorizá-la e acabou caindo. Mas esse salmo nos mostra que Deus está sempre pronto a nos restaurar, a nos perdoar, a nos transformar. Davi pede que Deus limpe o seu coração, que Deus o faça saber que ele é um homem perdoado. E ele pede que Deus renove dentro dele um espírito estável, pronto a obedecer ao Senhor. Davi não quer se ver apenas livre da culpa do pecado, mas ele quer se ver livre da corrupção do pecado. Ele quer sentir de novo a alegria da salvação. Ele quer, além dele querer o perdão de Deus, ele quer um coração puro e um espírito reto, estável, para que ele possa viver uma vida de obediência e não de pecado como ele vinha vivendo. Porque só assim ele sentiria a alegria da salvação. Para muitos, a salvação é você vir para a igreja, ter os seus pecados perdoados e depois viver a vida de qualquer maneira. Existem pessoas que, por acharem que estão salvas, não se importam mais com o pecado, nem pensam no pecado, ou às vezes pensam tanto no pecado que não conseguem se libertar dele. E eu faço aqui uma pausa para dizer: se você quer entender mais sobre esse assunto salvação, assista às terças-feiras, aqui nesse mesmo canal, nosso pastor Cláudio Brito, que está ministrando uma série de estudos sobre esse assunto, o que significa ser salvo. Excelente estudo com um excelente professor. Já tem alguns vídeos aí, você pode acessar e ele está ainda ministrando nas próximas terça-feiras. Assista, não perca. Você não vai se arrepender. A gente pensa que na nossa vida, pecado já é um problema resolvido. Eu já aceitei Jesus, já me batizei, já estou quites com Deus. E isso nós vamos ver na semana que vem, que pode ser um tremendo engano. A nossa religião pode ser o pior engano do pecado. Nós podemos estar oferecendo sacrifícios a Deus sem um coração contrito. Nós podemos chegar a um ponto de achar que o pecado já não é mais um problema para a gente, porque já fomos tão enganados por ele. Ou corremos o risco de nos conscientizarmos tanto do nosso pecado ao ponto de nos sentirmos tão culpados por ele e começarmos
a viver um derrotismo gospel. Sabe, quando você diz, eu sou pecador mesmo, eu estou sendo honesto. Achamos que dizer que é pecador é uma grande virtude. Eu assumo que eu sou um pecador mesmo, mas eu não busco arrependimento. De nada adianta. Note que Davi se reconhece pecador, ele sabe que o pecado é um grande problema, mas ele sabe que não pode nem precisa viver naquela vida de pecado, porque existe a possibilidade de recorrer a Deus e clamar pelo seu perdão. Davi sabe que o mesmo Deus que nos perdoa é o Deus que nos capacita a viver longe do pecado. O mesmo Deus que nos purifica nos dá um coração puro e um espírito estável, pronto a obedecê-lo. Davi está consciente do perigo que ele está correndo, por isso que no verso 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está se lembrando do rei Saul, um homem antes ativo em Israel, um homem a quem Deus deu o Espírito e de quem Deus tirou o Espírito. Davi não quer terminar igual Saul, ser usado por um pouco de tempo por Deus, para depois ser abandonado por Deus. Davi quer ser um homem fiel a Deus. Ele precisa de perdão, ele precisa de poder, ele precisa ter resolvido o problema da sua culpa e o problema da sua corrupção. E Deus pode e quer fazer as duas coisas. Davi chega de mãos vazias e abertas perante Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, purifica-me e cria em mim um coração puro. Nós achamos que é só confessarmos o pecado e beleza, sigo a vida, mas não é assim. Confissão é o primeiro passo, mas não é tudo. A confissão tem que ser seguida de súplica. Senhor, limpa-me e renova-me. Sabe, querido, Deus nos ama assim como somos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todas as nossas incoerências e hipocrisia. Ele nos ama e Ele pode e quer perdoar todos os nossos pecados. Ele nos ama demais para nos abandonar nos nossos pecados. E Davi reconhece isso. Davi reconhece que Deus é misericordioso para perdoar. Davi reconhece que Deus é justo e poderoso para transformar o coração do pecador, e por isso que ele vai diante de Deus ao ser confrontado pela palavra do profeta Natan, e confessa os seus pecados e suplica pela misericórdia de Deus. E Deus nesta noite quer fazer comigo e com você, assim como Ele fez com Davi. Deus quer agir na nossa vida. Deus quer nos tornar um servo melhor. Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um espírito reto. Deus quer que nós cheguemos diante dEle, nos esvaziando de nós mesmos, para que Ele nos encha do Teu Espírito Santo. Sabe, queridos, é chegar reconhecendo que nós somos pó, e Deus sabe disso. O salmista diz mesmo: tu sabes, tu sabe que do pó eu fui formado. E aqui no Salmo ele diz: sem pecado me concebeu minha mãe. Então nós reconhecemos isso, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas culpas, confessarmos a Deus e pedir a sua misericórdia. Senhor, não me lances fora da tua presença, porque olha, eu não vou conseguir viver sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Por mais que a gente queira, nós não somos ninguém sem a graça de Deus. E eu quero orar agora, pedindo a Deus que Ele nos conscientize disso,
que nós temos que estar longe do pecado e perto de Deus. Quanto mais longe do pecado eu estiver, mais perto de Deus eu estarei. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais próximo eu fico do pecado. E isso não é bom. Então vamos orar agora, pedindo que o Senhor coloque em nós um coração puro, um espírito reto, pronto a obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Ore comigo. Pai, a tua palavra, Senhor, falou aos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça. Nós não podemos ser lançados fora da tua presença, porque sem ti nós não somos nada, Senhor. Então, meu Deus, coloca, Senhor, em nós, meu Deus querido, um coração puro e um espírito reto. Faça-nos entendermos isto, Senhor, que nós não somos nada sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem a tua compaixão. Que nós possamos, Senhor, chegar diante de ti com as nossas mãos, ó Pai querido, vazias, Pai, mas estendidas, Pai, para confessarmos os nossos pecados. Com as mãos, ó Pai querido, abertas, ó Deus querido, sem, ó Deus querido, nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, Senhor querido, mas apenas com o coração derramado diante de ti, com o coração, Senhor, contrito diante de ti. Pai, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, abençoa essa família, esse casamento, ó Deus. Entra com a tua provisão nesse lar agora, Senhor. Abre portas, ó Deus, portas de emprego, Senhor. Entra com a cura, com o milagre, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, a tua paz e a comunhão do teu Espírito Santo, Senhor, esteja nesses corações, nesse lar, hoje e sempre. E se você crê assim, diga amém e graças a Deus. Amém, querido? Muito obrigado por você estar comigo esses minutos. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, ajude-nos a propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Venha nos fazer uma visita aos domingos, às 18 horas, o nosso culto presencial, né? Sempre com louvores abençoados, uma palavra ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Juarez Cruz, que tem sempre uma palavra de renovo para as nossas almas. E você é o nosso convidado especial, amém? Venha estar conosco. Nós temos todos os cuidados aqui orientados, né, pelas nossas autoridades governamentais. Então pode vir sem risco de pegar vírus, nada. Aqui não tem vírus, aqui tem o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Um beijo no seu coração. Fica na paz. Tchau.